Olá! Você quer entender ainda mais sobre o funcionamento do seu cérebro e aprender ainda mais como transformar suas vidas? Então vem comigo em mais uma aula desse curso de Introdução à Programação Neurolinguística. Mas só depois da nossa vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é João Vitor, sou professor de hipnose e PNL. E hoje vamos fechar esse nosso projeto, esse nosso curso de Introdução à PNL, que teve o intuito de fazer vocês entenderem o que vem a ser a PNL e aprenderem alguns aspectos que podem transformar suas vidas e das pessoas à sua volta. Fiquem tranquilos que apesar de estarmos encerrando esse curso, eu vou continuar colocando vídeos para vocês vocês possam ir aprofundando ainda mais seus conhecimentos, agora que já possuem a base da PNL consolidada na cabeça de vocês. Para continuar acompanhando esses e outros vídeos, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aperte no botão aqui embaixo, clica no sininho para saber sempre que um novo vídeo for lançado, nos acompanhe nas redes sociais e acesse o nosso site que está aqui na descrição para ficar ligado de todas as informações e todas as novidades que a gente vai colocando para vocês. Bom, como comentei na última aula, hoje vamos aprender o que vem a ser a omissão, a distorção e a generalização que a nossa mente executa a fim justamente de economizar energia e também para dar conta da quantidade de informações que existem à nossa volta, tendo em vista justamente aquela limitação que possuímos e comentei na aula passada, de sermos capazes de armazenar ao mesmo tempo, de forma consciente, apenas de 5 a 9 segmentos de informação, aquele trabalho de George Miller. Bom, então, agora a gente vai entender o que vem a ser cada um desses processos. O primeiro que a gente vai entender, vai estudar, é justamente a omissão, que também é chamado de deleção. Bom, a omissão, como o próprio nome já diz, consiste justamente no fato que o nosso cérebro realmente exclui determinadas informações que são apresentadas pela realidade externa, mas que em razão do momento ou daqueles elementos que vimos na aula passada, não são importantes para nós. É como se tivéssemos uma lanterna, e aquilo que não tiver ali no foco daquela luz daquela lanterna, vai sendo omitido pelo nosso cérebro. Agora, por exemplo, vocês estão concentrados aqui no vídeo e não devem estar percebendo o pé de vocês tocando no chão. E agora, como eu mencionei, passaram a perceber. Querem ver outro exemplo de omissão? Quando vocês estão, por exemplo, num restaurante muito barulhento, né? Existem várias pessoas ali, vários sons, e o seu cérebro omite tudo aquilo e mantém o seu foco apenas na conversa daquela sua mesa, daquelas pessoas que estão com você. Aquilo que realmente é relevante para você naquele momento. Nesse momento, se acontecesse algo que te chamasse atenção, por exemplo, se alguém gritasse no meio do restaurante, fogo, o seu cérebro justamente pegava aquela lanterna e ia modificar o foco para aquilo ali, você ia prestar atenção naquilo que estava acontecendo. Outro exemplo, se eu vou, por exemplo, para uma floresta com um botânico. Vocês concordam comigo que a quantidade de coisas que o meu cérebro vai omitir vai ser muito maior do que o cérebro do botânico vai omitir? Por quê? Porque os interesses do botânico numa floresta são muito maiores do que o meu interesse naquela mesma floresta. Outro ponto, com certeza, que já aconteceu com vocês, é quando, por exemplo, vocês começam a amadurecer ali a ideia de comprar alguma coisa. Querem comprar alguma coisa, um determinado modelo de carro, por exemplo. Começam a pesquisar aquele modelo de carro, começam a ver preço, ver vídeo, e aí vocês começam a sair na rua. E aí, a todo momento, vocês começam a perceber aquele modelo daquele carro que vocês estavam interessados aparecendo na rua. Será que todas as pessoas começaram a comprar carros quando você se interessou por aquele modelo? É claro que não. Aqueles carros já estavam na rua, mas como não era algo de interesse seu, o seu cérebro simplesmente omitia. A partir do momento que você começa a se interessar por aquilo, começa a pesquisar aquilo, a ver vídeos, o seu cérebro começa a entender, opa, aquilo ali é importante para aquela pessoa. Consequentemente, ele passa a mostrar aquilo para aquela pessoa, ou seja, deixa de omitir aquela informação e aquela informação começa a surgir para aquela pessoa. Então, a omissão é basicamente isso. Agora, esses exemplos que eu acabei de dar são situações simples, nas quais a omissão até a certo ponto é positivo para a gente. Né? Omite determinadas coisas, mas é positivo para a gente. Agora, existem situações que essa omissão passa a ter um viés um pouco negativo. Lembra que nós vimos na aula passada que as nossas crenças influenciam a forma que a gente percebe aquela realidade? É um tipo de filtro que modifica a nossa percepção? Então vamos supor uma pessoa que tem uma crença limitante de que não é capaz. Se eu chego para ela e digo, nossa, como você é capaz? O que vai acontecer? Quando essa informação chegar naquele elemento das crenças, o que o cérebro vai fazer? Ele vai pegar aquilo, vai analisar e vai fazer o quê? Vai omitir aquela informação, porque não tem sentido aquilo ali.
Por outro lado, se eu chego e falo, nossa, como você é um incapaz, o cérebro vai pegar aquilo, vai analisar diante daquelas crenças existentes e vai perceber, opa, isso aqui faz sentido, consequentemente eu não vou omitir e aquela informação vai chegar para aquela pessoa de forma muito clara. Querem ver outro exemplo? Com certeza vocês conhecem pessoas que dão importância a aspectos negativos da vida. Passam por diversos momentos bons sem nem perceber ou dar atenção. Ou seja, omite tudo o que é bom. Mas qualquer pedrinha que apareça ali no caminho é motivo para travar o seu cérebro naquilo e não ver mais nada à sua volta. Isso é mais um exemplo desse nosso filtro de omissão que passa por nossa vida o tempo todo. São justamente padrões que aquela pessoa vai criando no decorrer da vida e que vão influenciar completamente o seu caminhar e várias situações que vão acontecendo no dia a dia daquela pessoa. Bom, prosseguindo, a gente vai ver agora a distorção. A distorção é quando, a partir de algo que realmente aconteceu, eu começo a alterar aquela realidade justamente para moldar aos meus filtros sociais e individuais, para moldar aos meus padrões e ao modo que eu vejo o mundo. A gente vai distorcendo várias coisas que vão acontecendo com a gente, justamente para adaptar a realidade a nossas perspectivas, crenças, expectativas, valores e por aí vai. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que a Maria está cismada com o Carlos. Ela cismou que o Carlos é debochado. Ela botou na cabeça dela que o Carlos é debochado. Vamos supor que você vá para um jantar com os dois, por exemplo. Você está ali no jantar, você está acompanhando toda aquela conversa. E com certeza, a Maria, em alguma situação que o Carlos falar alguma coisa, ela vai justamente falar, tá vendo como o Carlos é debochado? Ou seja, algo que realmente aconteceu. Ela distorce para associar, para fazer aquilo que aquilo tenha sentido com aquilo que ela criou na mente dela. Ou seja, ela criou na mente dela que o Carlos é debochado. Então, alguma coisa que o Carlos falar, ela vai distorcer para que aquilo faça sentido com aquilo que ela tem criado na mente dela. E você está ali junto daquelas duas pessoas, ouve aquela mesma coisa, ou seja, tem acesso àquela mesma realidade e não vê em momento algum que o Carlos foi debochado com a Maria. Ok? Então, é justamente isso é a distorção. É modificar o que realmente aconteceu para fazer sentido com aquilo que a gente tem criado na nossa mente. Outro exemplo dessa distorção é quando uma pessoa vai fazer uma palestra, por exemplo, e observa duas pessoas ali na plateia conversando e rindo. E a partir daí, ela cria uma verdade dentro dela, vamos supor que ela estivesse nervosa com aquela palestra, e ela cria uma realidade na cabeça dela de que aquelas pessoas estão rindo dela e estão falando dela. Ou seja, ela estava nervosa, pensando nisso já, e ela distorceu aquela realidade para justamente se ajustar àquilo que ela já tinha criado na mente dela. E se a gente parar para pensar, aquelas pessoas podiam estar conversando várias coisas, situações que aconteceram com elas no dia anterior, ou na parte da manhã daquele dia, ou seja, não necessariamente era aquilo que aquela pessoa pensou, mas o que aconteceu foi que ela distorceu aquela realidade que estava sendo apresentada para ela. Bom, outro exemplo da distorção é quando, por exemplo, você conhece uma pessoa no dia anterior, e aí no dia seguinte você vai para casa. Né? Vai para casa, acorda, pega o celular, olha ali e não tem mensagem nenhuma daquela pessoa. E você, tudo bem, continua. Passa mais um tempo, você pega o celular e olha novamente. E novamente não tem mensagem daquela pessoa, não tem ligação daquela pessoa. E você já começa a pensar, nossa, deve ser alguma coisa que eu falei para ela naquele dia. Passa mais um tempo, você olha o celular e não tem mensagem, não tem ligação. E você começa a pensar, nossa, deve ser porque ela me achou feio ou alguma coisa que eu falei, eu tenho certeza que é isso. Passa mais um tempo, você olha o celular e não tem mensagem, não tem ligação. E aí a pessoa afirma, com certeza ela me achou feio, ninguém gosta de mim e por aí vai. Ou seja, provavelmente nada daquilo que aquela pessoa está imaginando é verdade. Aquela outra pessoa que não mandou mensagem podia estar trabalhando, podia estar dormindo até mais tarde, podia estar fazendo inúmeras coisas. Mas, pelo fato de algo que a pessoa já tem na mente dela, ela vai distorcendo aquela realidade justamente para se ajustar àquilo que ela já tem criado na mente dela. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai entender o processo de generalização. Já vimos a omissão, já vimos a distorção, e agora a gente vai entender o último processo, que é a generalização. A generalização é quando, a partir de uma experiência isolada, a mente generaliza aquilo para várias outras, que muitas vezes não são idênticas, mas apenas semelhantes, apenas similares. O nosso cérebro ele faz isso muitas vezes para justamente economizar energia. Então, por exemplo, quando você aprende a abrir uma porta, você coloca a chave, gira a chave, depois mexe na maçaneta e empurra ou puxa a porta para abrir.
E eu te pergunto, todas as portas são iguais? Todas as chaves e maçanetas são iguais? Com certeza não. Mas em razão justamente da generalização, você sente a capacidade de abrir qualquer porta, desde que te dê uma chave e você vá lá e abra. Imagine se cada porta que você fosse abrir, você tivesse que parar, pensar, analisar como eu vou abrir aquela porta e ficar tentando abrir. Seria muito complicado. E a mente pega justamente uma experiência isolada e generaliza para todas as outras. A partir do momento que eu aprendo a abrir uma porta, eu sei abrir todas as outras portas, mesmo não sendo idênticas, apenas semelhantes ou similares. Bom, outro exemplo que pode ocorrer em razão da generalização é uma pessoa, por exemplo, quando era pequena, foi picada por uma abelha. Vamos supor isso. Hoje em dia, ela tem fobia de qualquer tipo de inseto voador. Ou seja, a partir de uma experiência isolada, uma experiência única, a mente generalizou aquilo para outras semelhantes. Outro exemplo da generalização são pessoas que são traídas. E a partir dessa experiência isolada, generaliza na sua mente que todos os homens ou mulheres são infiéis, que homem não presta, que mulher não presta, que não são de confiança e por aí vai. Outra situação, pensem só, se você se queima com um fósforo, né? Se tiver uma fogueira, você precisa colocar a sua mão ali para saber se aquilo ali vai te queimar? Ou então você precisa colocar a mão na boca de um fogão para saber se aquilo ali vai te queimar? Não! A partir do momento que você se queimou com aquele fósforo, a mente generaliza aquilo para várias experiências semelhantes ou idênticas. Tudo bem? Se a gente parar para pensar, as pessoas utilizam a generalização o tempo todo. Com certeza você já ouviu frases do tipo, ninguém gosta de mim, ou então todos os brasileiros são malandros, todo político é ladrão, eu nunca vou passar nesse concurso, eu sou burro, não adianta. Se a gente parar para pensar, é muito mais simples e rápido falarmos coisas como essas frases que eu acabei de falar, ao invés de a gente parar, analisar aquela situação que está sendo apresentada para a gente e ver se realmente isso que eu estou falando tem razão, tem uma lógica por trás daquilo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu sobre o meu antigo trabalho, um amigo do meu antigo trabalho, eu estava conversando com ele e eu não lembro certo o que tinha acontecido, mas era um problema que tinha surgido ali no nosso setor. E a gente estava falando e em algum momento ele falou assim, nossa, nada naquele lugar dá certo. E eu respondi para ele, nada? E nesse momento foi muito engraçado, que foi como se a mente dele tivesse dado uma travada. Ele parou um tempo, ficou meio que olhando para o nada, e depois de um tempo foi muito engraçado porque ele falou assim, é verdade, no final das contas tudo dá certo. Ou seja, a partir do momento que eu questionei aquilo que ele estava generalizando, foi muito engraçado que ele generalizou ao contrário, ele falou que tudo dava certo. Então o que aconteceu? A partir do momento que eu questionei aquela generalização dele, ele parou para pensar, parou para refletir. Para o cérebro era muito mais fácil generalizar e não pensar em nada. E a partir do momento que eu fiz o questionamento, ele parou, refletiu e viu que na verdade as coisas davam certo. Ou seja, o fato de eu ter quebrado aquele processo de generalização fez com que ele raciocinasse, refletisse e mudasse completamente sua perspectiva sobre aquela realidade. Bom, pessoal, então vimos os 3 tipos de processos que ocorrem na nossa mente. São a omissão, a distorção e a generalização. Lembre que na aula passada vimos os filtros pelos quais as informações da realidade externa vão passar, que são os filtros neurológicos, os sociais e os individuais. A generalização, a distorção e a omissão vão ocorrer justamente em razão desses filtros que a gente acabou de falar. Bom, entendendo tudo isso, fica bem mais fácil decifrarmos essa figura que está sendo apresentada aqui, para finalmente a gente entender como nossos mapas são criados, ou seja, como a nossa realidade interna é formada e, consequentemente, como surgem os estados emocionais e os nossos comportamentos. Observe aqui, então, que a informação chega para os nossos 5 sentidos, onde temos nossos primeiros filtros neurológicos. Passou pelo filtro neurológico, a informação vai chegar nos filtros sociais. Conseguindo prosseguir, vai para os filtros individuais. Passada por todos esses filtros, a nossa mente vai pegar aquela informação e vai omitindo, generalizando ou distorcendo. E aí sim, após tudo isso, essa informação, caso não seja omitida, é claro, vai começar a criar a nossa representação interna daquela realidade, o nosso mapa mental. Essa representação interna criada vai gerar em nós uma alteração de estado emocional. E como já vimos nos pressupostos da PNL, que corpo e mente formam um único sistema, essa alteração de estado emocional e da fisiologia vai justamente definir o comportamento que teremos diante daquela realidade externa que está sendo apresentada para a gente, aquela realidade que está na nossa frente. Bom, pessoal, então é isso. Como comentei lá no início do vídeo, estamos encerrando aqui o nosso curso de introdução à programação neurolinguística.
Mas continue acompanhando o nosso canal, pois vamos continuar publicando vídeos sobre PNL, vídeos sobre hipnose. A partir de agora, vocês já possuem a base da PNL e estão prontos para aprender técnicas e assuntos mais profundos que eu vou colocando aqui para vocês no canal. Foi muito bom ter a companhia de vocês durante todo esse curso. Se gostarem do conteúdo, deixem o like. Qualquer dúvida, deixem aqui nos nossos comentários aqui embaixo. E até os nossos próximos vídeos. Espero vocês lá. Um grande abraço a todos e valeu!